Igreja evangélica, a Igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo. Olha, deixa eu mostrar umas verdades aqui, falar umas verdades aqui que de repente tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe dessas coisas. Está na hora das pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, que se dizem ser cristãos, que dizem ter uma vida devota a Deus, ao Evangelho, pararem para refletir sobre qual é o tipo de vida com Deus que eles têm, qual é o Evangelho que eles têm vivenciado. Porque você vê toda essa situação que está acontecendo aqui, ó, e alguns comentários que as pessoas fizeram de ataques contra o Frei Gilson, que até eu quero falar algo aqui que muitos podem até discordar, mas a verdade ela deve ser dita e deve ser ouvida. Olha só, gente, ver comentários de pessoas que se dizem ser cristãos e ainda evangélicos, né? Atacando, porque afinal de contas existe uma aliança, uma ligação, segundo eles, do Frei Gilson com o Nicolas Ferreira e o próprio ex-presidente Bolsonaro. Então eles não sabem separar as coisas. Eles não sabem separar. E quero afirmar para você que nós cristãos devemos ser os primeiros a rechaçar esse tipo de pensamento. Pois, gente, Jesus Cristo, ele trouxe o evangelho, claro, da doutrina, do ensino, da vida santificada, da devoção a Deus, mas nós precisamos entender que a nossa forma de viver ela deve ser diferente. As nossas ações e nossas reações, elas devem divergir das reações e ações do mundo, das pessoas que vivem no mundo. Olha só essa matéria aí, veja só aí essa matéria a respeito desse caso aí do Frei Gilson, e eu quero trazer aqui uma nota, um adendo aqui muito importante a respeito disso aí, olha aí. Frei Gilson, líder católico que reúne mais de 1 milhão de fiéis em oração às 4 da manhã no período da quaresma, é o alvo da vez da militância da esquerda. Por meio de redes sociais, comentários como Frei Gilson fascista, negacionista e oportunista são constantes. Por outro lado, a rede de apoiadores é infinitamente maior. Pessoas públicas e anônimas seguem na corrente de fé propagada pelo Frei, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. No X, ele publicou a seguinte mensagem: A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Tá aí na tela para vocês a imagem de post de apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a gente tem também o deputado Nicolas Ferreira, que também se manifestou. Vamos dar uma olhadinha no trecho do vídeo publicado pelo deputado federal. A Igreja evangélica, a Igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse aí cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. André Marcília, esse caso é bastante curioso, porque essa repercussão toda veio após uma matéria do Metrópolis. Olha aqui, gente, a verdade é que não duvide que por trás de alguns comentários aí de ataques contra ele aí, tenham ali os chamados cristãos evangélicos que apoiaram a esquerda. E eu não estou falando de esquerda no sentido assim de que a pessoa ela prefere tal candidato, tal político, isso aí independe. Eu estou falando no sentido de apoiar coisas que as pautas de esquerda normalmente apoiam. E aí, você ver cristãos apoiar essas coisas, gente, é lamentável. É lamentável. Cristão apoiar aí esse estilo de vida,
Você pode ver que carnaval para as pessoas hoje é um estilo de vida. Você tem que deixar fluir. E aí você vê as pessoas com essa atitude, e ficar fazendo uma alusão, uma ligação. E você vê crente fazendo uma coisa dessa. Nós que devemos ser os primeiros a darmos o exemplo, porque nós carregamos a palavra da verdade. Não adianta. Você pode discordar, você que está por aqui, mas a verdade é que nós carregamos a palavra da verdade. Porque a verdade está contida nas escrituras sagradas, na Bíblia. E aí você vê, às vezes, cristãos com esse comportamento de não saber separar. Só porque, de repente, pode ser um apoiador, sim, se for, ok. Mas se aquilo que a pessoa prega, se aquilo que a pessoa ensina está dentro da palavra de Deus, está ali batendo com o que Jesus Cristo nos ensina, com o que os apóstolos nos ensinam a respeito do Evangelho, que nos deixaram o Evangelho e a sã doutrina, ou seja, a forma de viver a vida com piedade diante de Deus, se santificando, se separando do mundo. Aí você vê cristãos com uma mentalidade, às vezes, uma mentalidade de julgamento, uma mentalidade de perseguição, de agora, não temos que fazer ele pagar. Hoje é assim que a gente vê. E quando você vê aqui uma matéria dessa e uns comentários desses aí, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, nós devemos fazer a diferença na nossa forma de viver. Nós devemos fazer a diferença no nosso comportamento. E claro, não devemos apoiar de forma alguma tudo aquilo que apoia as coisas que a Bíblia condena. Nós não devemos estarmos ali apoiando, dando a mão. Não, pelo contrário. Nós devemos ter, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que nós devemos ter um comportamento totalmente oposto. Não vos façais condizentes com a sua maneira de viver, com o seu mau procedimento. É o que a palavra do Senhor vai dizer. Lamento aqui a postura de muitos cristãos, mas essa é a verdade. E a própria palavra de Deus vai dizer que tais pessoas, às vezes, que pensam assim, são pessoas guiadas por falsos espíritos, por falsos mestres que ficam ensinando aí um evangelho do amor, colorido. E não é assim que funciona, não. Você sabe que não é assim que funciona, gente. Então vamos dar bom exemplo de cristão, nos santificar, nos separar e apoiar somente aquilo que as escrituras apoiam. Viver, pregar, agir conforme as escrituras nos ensinam para que vivamos. Bom, essa é a minha opinião. Essa é a minha forma de pensar. Você pode discordar, deixa aqui se você discorda, ou se você concorda, não tem nada a ver. Mas essa é a minha opinião. Sem mimimi, eu penso assim.